Rapaz, eu lancei um vídeo falando sobre o Tela Brasil, né? A Netflix brasileira. E alguns comentários, não todos, é verdade, me deixaram assim muito triste. Muito triste. Vou fazer esse vídeo aqui, é meio sem edição, só cortando aqui alguns pensamentos mesmo. Mais longo, nem vai entregar pra ninguém, mas é só pra gente refletir. Essa minha tristeza, em parte, é porque eu percebo que eu tô, sei lá, parece que eu tô cercado de gente que não tem noção do que significa conviver dentro de uma nação, do que é existir dentro de uma pátria, de uma nação, de um símbolo que também é um espaço. Tem algumas opiniões que me deixam assim, cabreiro sobre a real motivação daquilo. Porque alguns comentários me fazem crer que aquela pessoa não quer cultura, quer uma vida acultural. Não é só sobre querer a sua visão de mundo, não é isso. Né? Achando que é assim que se vive, a gente vai se desconectando enquanto povo. A gente vai perdendo essa noção de povo. Talvez isso não tenha sido bem explicado na escola, ou talvez simplesmente não tenham prestado atenção, mas o professor Nelson Campos me explicou muito bem, que é como a gente deve olhar para o nosso país. Para a nossa bandeira, dinheiro, nação, espaço, políticas e etc. Nosso país, ele é um fato, porque a gente está aqui, a gente vê o nosso país pela janela e etc. Mas ele é muito mais simbólico do que qualquer coisa. Como espaço real, ele precisa ser compreendido simbolicamente o tempo inteiro. E como espaço simbólico, é bom que se diga, precisa ser entendido também na sua concretude, né? Simbologias precisam descambar na realidade que a gente vê. Tá? Deixa eu criar uma alegoria aqui para explicar como que eu vejo o que é viver em um país. Uma alegoria bem chula. Eu vejo um país, o nosso Brasil, como um grande condomínio, né? Cada apartamento meio que representa um estado. Dentro desse espaço você tem certa autonomia, mas se fizer barulho demais, vai atrapalhar os outros. E quando isso acontece, os demais condôminos vão se reunir, vão cobrar atitudes, vão cobrar ajustes, vão impor novas regras, entende? É aquela frase, onde tem placa tem história, né? Por que tem uma placa dizendo não mija aqui? Porque alguém já mijou ali, entendeu? Para além do nosso apartamento, onde a gente tem a nossa soberania ali, dentro daquele quadrado, e mais ou menos também, né? Há um espaço maior, que ele existe em detrimento a uma convivência e a partir de uma organização. Assim como a gente cobra que a estrutura do condomínio esteja todo tempo em ordem, o elevador funcionando, a água bem distribuída, a segurança garantida, a gente também deve pensar assim, o nosso país, as nossas cidades, né? Nosso dia a dia, quer que seja. É por isso que me irrita, assim, na verdade ainda nem me irrita, mais me deixa triste do que irrita gente criticando o Tela Brasil ou qualquer iniciativa voltada à cultura, quando o que está sendo feito é a manutenção da expressão e da identidade do nosso povo, assim. Nem chamo isso de entretenimento, arte e entretenimento são coisas bem diferentes, bem diferentes. Cultura é a valorização da expressão de um lugar, da sua identidade, e isso está garantido na Constituição, no artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos seus direitos culturais, acesso às fontes de cultura, ou seja, o Tela Brasil é uma política para quê? Para garantir o artigo 215. O artigo também diz que o Brasil, a nação, apoiará e incentivará a valorização e difusão dos materiais culturais, né, das manifestações e dos materiais culturais. Difusão, distribuição, acesso, incentivo, tá? Os verbos estão aí. Ou muda o regimento com bons argumentos. Faça o regimento 215 dessa maneira, assim, ó. O Estado não vai garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais, vocês que se virem. Vocês que se virem para existir nesse espaço simbólico e factual. Vocês que se virem. Bota assim na Constituição. Vocês que se virem. Vocês acham que realmente empresas, mercado, essa tal da mão invisível, vocês realmente acham que essa galera vai olhar para uma manifestação popular, povo,
e vai dizer assim, vou incentivar. Eu, empresa, que tenho que bater lucro, porque o quadro societário isso, aquilo, outro. Eu tô preocupado com que o Zezinho dança, canta, assiste, pensa sobre a vida. Não. Porque a empresa não é nação. Tu entende a diferença? A empresa não é nação. Não é nação. Essa empresa é um jeito que o condomínio achou de pegar aquele lixo que tá no sentido alegórico do lixo e gerar lucro com aquilo, por exemplo, vendendo o lixo. Tu tá entendendo? Então, o que é Constituição quando a gente pensa? É nada mais do que o regulamento do nosso condomínio, gente. Quando a gente assina esse contrato, a gente concorda com um conjunto de regras para o bem-estar de todos ou da maioria. As minorias ficam fora, geralmente. Pagamos nossas taxas, resolvemos problemas coletivamente, seguimos um modelo de convivência. Dentro desse acordo, o artigo 215, ele é a promessa do direito de acesso à cultura, às manifestações culturais populares, a sua disponibilização ao povo. Porque se a gente não tiver isso, a gente não tem noção de povo. Quem somos nós? A gente é o outro. Tem um documentário, meu documentário favorito e um dos meus filmes favoritos, chamado Edifício Master, do Eduardo Coutinho. É um documentário que mostra como a identidade de um prédio, um local, ganha simbologia, isto é construída, percebida e pode ser analisada a partir daí, ter vários significados, pelas histórias dos seus moradores. Se os moradores não conversassem, não expusessem aquilo, e arte é a exposição, então se os moradores não falassem sobre, não existiriam. Então, enquanto nação, se a gente não fizer arte, a gente não existe. Se a gente não disponibilizar essa arte, a gente não existe. Se a nação não incentivar essa arte, não existe. A gente, nação, povo, não existe. Morreu. Se o Eduardo Coutinho não tivesse ouvido as pessoas de Edifício Master não existiria. Não existiria identidade. Seria coisa. Então, para o nosso país não ser coisa, um copo que cabe uma água dentro, a gente precisa refletir, falar o que a gente pensa sobre esse copo. É assim que a nossa identidade nacional se forma. É a partir das expressões dos que aí estão. E aí, se a gente não tem acesso a elas, a gente perde a chance de nos enxergar enquanto povo. Essas frases de efeito, repetidas sem serem raciocinadas, eu penso. Ah, vai ser com o meu dinheiro. Vai ser com o seu dinheiro. É o dinheiro do condomínio, ô bonito. Agora, se você acha que 4,5 milhões, que é o que está prometido inicialmente para o Tela Brasil, tá vindo todo do seu dinheiro, aí, meu irmão, você não faz nenhuma noção de como funciona o ciclo do imposto. Se é que tu paga. Se é que tu paga. Ler alguns comentários é reforçar algumas tristezas e também algumas certezas de que o pessimismo, ele às vezes me vence assim de uma maneira que é difícil até argumentar.